Oitavas de final da Eurocopa, Itália e Suíça, e a atual campeã da competição ficou fora das quartas de final, foi desclassificada, a Suíça marcando o primeiro gol no primeiro tempo, Freuler, e depois no iniciozinho do segundo tempo, Vargas fechou o placar. A Itália não apresentou nada na partida. É verdade que a gente teve alguns pontos aí que a gente pode tirar talvez de positivo do primeiro jogo, mas praticamente depois uma Itália que foi muito mal em todos os jogos. Coletivamente, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o trabalho do Spalletti, que não tem sido um trabalho muito valorizador dos jogadores que estão em campo. O Spalletti não conseguiu encontrar um time, muitas mudanças durante a própria competição, mesmo já tendo tido algum tempo antes para poder imaginar o que seria a sua equipe. Uma Itália que coletivamente não mostrava nada que a gente pudesse entender para onde o Spalletti queria chegar com a equipe. Se a gente pensar, por exemplo, na equipe que o Spalletti fez com o Napoli, que tinha uma troca de passes muito envolvente, muita velocidade quando chegava na reta final do campo, isso não aconteceu nem como ideia nessa Itália que a gente viu, perdendo então para a Suíça e ficando fora das quartas de final. Vale lembrar que a Itália não participou das últimas duas Copas do Mundo, mas fez de forma surpreendente uma última Eurocopa que tinha, claro, jogadores em grandes fases. A gente pode pensar, por exemplo, aqui no Chiesa, no próprio Donnarumma, que foi eleito o melhor jogador da última Eurocopa, o Spinazzola, que não esteve durante a reta final da competição, mas ainda assim, individualmente, foi muito interessante, mas que nesta Eurocopa não conseguiu, repito, apresentar muita coisa. Coletivamente, acho que é isso que eu falei do Spalletti, tem uma questão também de escolhas, na minha opinião, que não deram certo. O próprio Di Lorenzo, que é um jogador que é um dos pilares da seleção italiana há alguns anos, faz uma temporada ruim, não fez uma grande temporada no Napoli e foi mantido em todos os jogos, não encontrou o Spalletti outras soluções para jogadores que não estavam muito bem. É verdade que, individualmente, a gente teve jogadores que não tiveram uma boa temporada e seguiram não tendo bons jogos, boas atuações na Eurocopa. Falei aqui do Di Lorenzo, mas a gente pode falar do próprio Chiesa, que também não teve uma grande temporada. Mas a gente também teve jogadores que fizeram boas temporadas, que são jogadores que estão em fases acima do que a gente poderia pensar, mas que na Eurocopa não entregaram nada. O Scamacca, por exemplo, fez um 2024 espetacular com o Atalanta, é um jogador que mostrou muita coisa e que a sensação é que ele não entrou em campo nessa Eurocopa. É claro que não é um dos jogadores mais especiais que a Itália já teve, mas é um jogador que entregou durante a temporada e que não conseguiu entregar na Eurocopa. A gente pode pensar também no Di Marco, que é, para mim, um dos melhores alas dos últimos 3, 4 anos e que foi muito mal nessa Eurocopa, não só não sendo um apoio ofensivo, como a gente vê ele sendo na Internazionale, mas também errando muito. Ele poderia não ter sido um dos jogadores mais importantes dessa seleção, mas foi um dos jogadores que mais errou na competição. Então é um jogador realmente que decepcionou, e a gente também pode pensar em outros aqui, e que muito a gente pode unir com a ideia ou a falta de ideia de jogo do Spalletti. Ele alternou, inclusive, a Itália na defesa 4, depois a defesa 3, jogadores que muitas vezes fazem papéis diferentes nos seus times, então acabou que foi uma Itália que não apresentou nada e que foi justamente eliminada pela Suíça. Não acho que é uma geração terrível. É a melhor geração da Itália? Não, mas não acho que é uma geração terrível. Acho que o próprio Scamacca é um bom jogador, acho que o Chiesa é um ótimo jogador, o Calafiori é muito bom jogador, que inclusive não estava disponível para essa partida por conta de suspensão de cartão amarelo. O Bastoni é um zagueiro espetacular, que é um jogador que tem inclusive uma importância muito, muito grande na criação ofensiva da Internazionale, as ligações diretas que ele faz, os lançamentos que ele faz e até a participação avançando e entrando na área. É um jogador que é muito importante. O próprio Donnarumma, que já não é a nova geração da Itália, mas que
fez uma grande Eurocopa, talvez tenha sido o melhor jogador da Itália na competição, em alguns momentos fez grandes defesas e talvez a Itália não tivesse nem chegado nas oitavas de final se não fosse pelo Donnarumma. Então é isso, é entender se o Spalletti vai continuar nessa seleção, se ele consegue ainda tirar alguma coisa ou se teremos aí alguma decisão sobre o futuro do Spalletti, que saiu do jogo dizendo que a Itália sentiu muito fisicamente e que isso foi determinante para o resultado. Então, ficam aí as palavras e, de certa forma, a explicação do Spalletti para o jogo que a Itália fez neste sábado, sendo eliminada pela Suíça, que irá enfrentar nas quartas de final o vencedor de Inglaterra e Eslováquia.